Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Estou te ouvindo bem. Fechou, então. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo. Eu sou coordenador do núcleo comercial aqui da Faculdade Senac Palhoça. E hoje vou fazer uma breve abertura aqui do nosso evento, apresentar o nosso professor. Hoje, que é o último dia do nosso aulão de revisão aí do nono ano. Vocês que tiveram essa jornada aí de 6 aulões, né? Esse sendo o sexto. Então, também é dia de agradecer a participação de todos vocês, por estarem aqui em pleno dezembro, para participar desse aulão preparatório aí para o ensino médio, que é um momento tão importante da vida de vocês. E eu desejo já de antemão muito sucesso e que vocês que estão aí se esforçando possam ter um ensino médio super bacana, super proveitoso e que cheio de muitos conhecimentos e muitas conquistas, né? O nosso aulão de hoje é voltado para a área de português, que é o que o nosso professor Daniel aqui, ele leciona aqui no Senac de Palhoça. Daniel é um professor recente aqui do Senac, mas ele já tem bastante experiência com a língua portuguesa em outras escolas aqui da região. Então, vocês estão em boas mãos. O Daniel, ele é formado em pedagogia, né? Desculpa, em licenciatura plena em letras, graduação, e daí tem a pós em psicopedagogia, pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa, que está em andamento, também a pós-graduação em neuropsicologia. Então, é um professor que não para de estudar, que é algo que a gente recomenda também para vocês, né? Vocês estão iniciando. Desculpa o telefone tocando aqui, gente. É, então, vocês que estão iniciando aí nessa carreira, ingressando no ensino médio, a gente sabe que o conhecimento hoje é muito importante e eu vejo que vocês são pessoas dedicadas e estão aqui para conhecer um pouquinho mais. Então, eu fico por aqui, vou passar a palavra para o professor Daniel e vocês, se tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, o chat aqui está aberto para isso, né? Então, fiquem à disposição, a gente vai acompanhando vocês durante a tarde de hoje. E é isso. Daniel, tá contigo. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como já falou nosso amigo Eduardo, meu nome é Daniel Camargo, tenho 48 anos, eu me formei em 1997. Então, eu tenho, dentro de sala de aula, bastante bagagem até, com a vivência escolar. Confessamos que essa questão de aulas usando a rede social, ela surgiu dentro da minha carreira no início da pandemia, né? Como eu sempre afirmo, e eu afirmo baseado nas leituras, e isso tem a ver com o que nós vamos conversar hoje, não existe nenhum mal que seja somente mal. Então, várias coisas boas estão acontecendo devido a um problema sério que é essa pandemia. Por exemplo, essas aulas tornou-se um hábito e uma grande ferramenta de divulgar a cultura, divulgar o conhecimento, de conversar com pessoas online, ao vivo, em tempo real, em todos os lugares do mundo. Então, isso é impressionante como isso enriqueceu não só a minha carreira como professor, mas como a de muitas pessoas que puderam aproveitar essa nova onda, não da pandemia, mas de tecnologia e de estudo, né? Então, eu queria também ressaltar isso, a importância que tem as tecnologias, tá? Bom, então eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu faço direitinho aqui o compartilhamento de tela. Aplicativo e tela, né? Se eu tiver errado, alguém me É isso, compartilha. Daniel. Compartilhar. Buenas, estamos compartilhando. E aqui vai. Bom, então, vocês me enxergam ou só enxergam os slides? Eles conseguem te ver embaixo, professor. Tem uma janela embaixo aparecendo.
Tá bom. Não que isso seja importante, né? Até o menos importante sou eu nesse momento. Mas a questão é, nós vamos falar sobre a importância da linguagem, sobre a importância do porquê nós estudamos a língua portuguesa, qual é a importância da literatura nesse contexto. Até uma pergunta bem interessante. Quem aqui gosta muito de ler? Pode falar aí. Acho que vocês podem abrir o microfone. Quem gosta muito de ler? Ou falar no chat, né? Escrever no chat, que aí a professora e o professor aí, eles falam para mim que... A Ninguém Amabile gosta já de disse ler? aqui. A Amabile falou que sim, que ela gosta. É, porque eu não consigo ver Eu o consegue chat. ver? Aham, já temos aqui manifestando. A Amabile disse que sim. Gosta muito de ler. Tá. Só a Amabile? Mais ninguém? Bom, então uma das coisas que eu pretendo, né, que nós do Senac pretendemos trazer para vocês é aprender a gostar desse hábito da leitura. E então, dentro dos temas que nós vamos trabalhar, que primeiro nós vamos falar dentro da importância da linguagem, por que estudamos a língua portuguesa, por que estudamos a gramática, a importância da literatura, e nós vamos dar exemplos, vamos falar de 3 obras clássicas universais, e vamos também demonstrar com exemplo a magia da literatura na educação, a magia das obras escritas dentro da educação, como isso pode transformar e facilitar um mundo melhor, um mundo mais ditoso, com mais respeito às pessoas, com mais dignidade, que é o que todo mundo deseja, né? E tudo isso eu pretendo demonstrar aqui. E no final, nós vamos falar um pouco sobre redação, tá? Então, esses são os 3 passos que nós vamos trabalhar hoje. Falar um pouquinho da linguagem. Dentro da linguagem, nós vamos linkar já a interpretação textual, falando de 3 clássicos. Falar um pouquinho sobre a importância da literatura e depois como eu vou escrever, né? Que é um próximo passo. Nós aprendemos com a literatura e passamos adiante o conhecimento escrevendo, né? E vocês vão entender e quem sabe hoje já começar a mexer, né? Com a curiosidade, aguçando a curiosidade, que vocês comecem a procurar uma obra para ler, para fazer um resumo, para escrever alguma coisa sobre o que você entendeu sobre isso. Isso vocês vão ver o quanto é relevante e importante para as outras pessoas. Aquilo que tu pensa, aquilo que tu imagina da vida, tá? Então, todo esse trabalho que nós vamos expor, eu fiz baseado em 2 obras, tá? Claro que eu não peguei as obras completas, eu peguei alguns lances para me basear em professores, doutores, um doutor em filosofia, que é o professor Victor Salles. Então, eu vou falar algumas coisas aqui baseado no livro, né? Na verdade, é um ensaio filosófico, né? Que ele é professor de filosofia, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. E a outra obra é O Resgate da Linguagem, escrito pela professora Lara Brenner. Então, eu usei esses 2 teóricos para embasar o que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, vamos lá. Semântica e sintática. Que importância existe em sabermos os sentidos das palavras e, por conseguinte, na sequência das histórias, né, conhecermos vários vocábulos representando ideias diversas? Traduzindo, qual a importância de eu conhecer várias palavras com sentido parecidos? Alguém quer tentar responder essa pergunta? Qual a importância que tem para nós, pessoas comuns, conhecermos várias palavras com um sentido parecido? Ou seja, enriquecermos a nossa linguagem, o nosso conhecimento linguístico. Que importância tem isso? Alguém quer responder? Coitado do Eduardo vai ter trabalho se ele ficar cuidando do chat para nós hoje. Ninguém quer responder?
Não? Pessoal, só lembrando que vocês conseguem abrir o microfone de vocês, tá? Vocês conseguem responder pelo microfone. Se vocês não quiserem, pode escrever no chat, tá? Não tem problema, não é obrigado, tá? Não vale nota isso. Isso é só para aguçar a curiosidade, viu? O que vocês pensam disso, tá? Mas não tem problema. E se nós conhecermos várias palavras com sentidos parecidos? Qual é a vantagem do indivíduo que domina a estrutura de períodos e com isso manipula as relações semânticas, ou seja, as relações de sentido, a partir das funções das palavras nas orações? Que vantagem tem um indivíduo em manipular as palavras? Acho que levantaram o braço. Eu não tô conseguindo ouvir nada. Oi, Eleonora. Tu consegue nos ouvir? Oi? Não, tá tudo aberto aqui. Professor, pode continuar, eu vou tentar ajudar a Eleonora no chat, tá? Então tá. Bom, então assim, eu fiz duas perguntas e percebam que eu usei uma linguagem. Eu podia escrever de forma mais simples, né? Eu poderia ter escrito que importância tem em uma pessoa conhecer várias palavras de sentidos diferentes e que vantagem tem aquela pessoa que domina a linguagem, né? A manipulação da linguagem. Então, percebe que tem várias formas de eu falar a mesma coisa? Eu construí dois períodos aqui, né? Com questionamentos, de uma forma mais rebuscada, por exemplo. E que vantagem tem isso em você saber manipular a linguagem? Alguém está fazendo perguntas? Bom. Oi, professor, não, sou eu que estou ajudando a Leonora no chat, tá? Sim. Obrigado. Essas questões, elas são extremamente relevantes. Porque quando nós lemos uma reportagem, por exemplo, quando a gente vai para algum jornal, nós conseguimos ler a notícia que é escrita para nós com a visão de quem escreveu. E será que a visão daquele indivíduo que escreveu a notícia, ela detém toda a verdade? Qual é a intenção do locutor, que é quem fala, quando escreve alguma coisa num jornal? Será que a intenção dele é vender algum produto e por isso nos causa alguma curiosidade, algum temor às vezes com alguma coisa? Ou será que a intenção dele é boa? E como eu vou saber disso? Como eu vou ter essa noção? Olha como é importante o uso da linguagem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês usando conjunções coordenadas aqui. Vocês lembram das conjunções coordenadas? Estudaram no nono ano? Se não estudaram, não tem problema. Vão estudar de novo no segundo ano. No primeiro ano e no segundo ano. Então, olha só. Olhem esse período aqui. Fizemos todas as atividades de literatura, mas não conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis. Tem uma pergunta para vocês. Eu vou marcar aqui. Olha só. Essa conjunção, que já está em destaque, pois está em vermelho, eu acabei de pintar, né? O mas. Que valor semântico, que sentido essa conjunção traz para essa estrutura? Alguém quer tentar dizer o que sentido traz? Fizemos todas as atividades de literatura, mas
quer dizer que eu estou acrescentando um sentido. Não conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis. Esse mas indica o quê? A professora Amabile respondeu oposição. Ela... Exatamente. Eu trago para a nossa conversa, a partir dessa conjunção, mas uma oposição de ideias, uma contrariedade de ideias. Então, aqui, essa primeira ideia, dessa primeira oração, fizemos todas as atividades de literatura, ela é contrariada nessa segunda oração. E é contrariada baseada em qual elemento? Somente na introdução do mas. Mas não conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis. Contudo, se eu fizer diferente, olhem essa outra estrutura aqui. Fizemos todas as atividades de literatura, mas também conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis. Agora, vamos ver aqui. Esse mas também. Percebam uma coisa, ó. Vou botar um vermelho aqui. Eu tirei um advérbio de negação, tirei esse advérbio de negação, e acrescentei um também. O que acontece aí? Qual é a mudança de sentido que traz para o período esse mas também, e retirando aquele advérbio de negação ali, o não? Que mudança traz? Numa, eu tenho uma oposição de ideias. E agora, fizemos todas as atividades de literatura, mas também conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis. Continua sendo uma oposição de ideias? Sim ou não? Vou tomar uma aguinha aqui para vocês pensarem. Sim ou não? Vamos lá, povo, não vale nota. Se errar, ninguém vai ser reprovado. Vamos brincar um pouquinho. Continua sendo uma oposição? Eles estão respondendo que não, professor. E que sentido traz, então? Muito obrigado. Que sentido? A Amabile colocou que adição. Pode ser uma adição. Uma adição de ideias. Então eu adicionei, fizemos todas as... Parabéns, Amabile. Fizemos todas as atividades de literatura, mas também conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis. Eu podia trocar esse mas também por um e. Conseguimos entender o sentido das obras de Machado de Assis, adicionando uma ideia. Percebam como olha só o que eu quero mostrar para vocês. Porque eu vejo seguido, há muitos anos eu ouço isso, não é da geração de vocês, tá? É de muito tempo. Penso eu não me recordo, eu estou sendo sincero, eu não recordo, mas provavelmente eu também disse essa asneira, que é a seguinte, abre aspas, para que eu vou usar essas conjunções? Para que eu vou usar a gramática? Por que eu tenho que ler esse livro se eu não vou usar para a minha vida? Será que a gente não usa? Porque eu posso escrever um texto. Vocês perceberam que as mudanças foram muito poucas e têm sentidos totalmente adversos? Viram como é importante estudar a gramática? Como é importante estudar o valor semântico. O que é semântica? Sentido. O sentido das palavras. A função delas na linguagem. Tudo isso é importante. Porque vai chegar um momento em que nós vamos comprar uma moto. Eu vou comprar uma moto. E aí eu vou comprar uma moto e o cara que está me vendendo, ele faz um contrato de empréstimo da moto. E eu penso que comprei. Depois de, 2 meses, ele entra na justiça para pegar a moto. Com um documento assinado em cartório, porque eu não soube interpretar o documento de compra e venda.
Vocês acham que não tem gente que faz isso? Tem pessoas que ganham a vida pensando só em enganar os outros. Então, a gramática, a compreensão do sentido dos períodos, das palavras, faz com que a gente não seja enganado. Faz com que a gente veja uma notícia e perceba que aquele repórter, ele tem uma intenção. Ela pode ser uma intenção ideológica, pode ser uma intenção comercial. Mas eu só consigo compreender isso dominando a linguagem, estudando seriamente a linguagem, não estudando para tirar notas, porque a nota, de fato, não é o mais importante. As notas que nós tiramos não são, de fato, mais importantes. Mas o conhecimento adquirido, nós nunca mais vamos perder. Vocês estão entendendo isso? Então, olha só. E como é que se compreende exatamente aquilo que a gente lê? O que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer para compreender melhor os jornais que lemos, às vezes as mensagens que lemos? Quem é de vocês aí em casa? Eu acho que vocês estão em casa, né? Que estão aí assistindo essa nossa reunião, esse nosso evento. Quem de vocês já não recebeu uma mensagem, ou enviou uma mensagem, ou alguém da família de vocês enviou uma mensagem? Por exemplo, a minha sogra vende bolachas. E aí, ela manda uma mensagem no WhatsApp, num grupo, né, de pessoas que compram para ela. Com o seguinte, deixa eu até escrever isso, assim. Descartar. Vou escrever aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir um... Ai. Eu vou escrever porque vai ficar muito melhor de entender. Ó, acabo de retirar do forno vamos botar biscoitos, são mais bonitos. Biscoitos de chocolate. Ó, são R$10 o saquinho. Venho buscar na minha casa. Aí, obviamente, as pessoas... Eu vou aumentar aqui. Obviamente, as pessoas... Todas elas que compram... Vocês estão vendo a mensagem? Acabo de retirar do forno os biscoitos, professor. Os biscoitos de chocolate. São R$10 o saquinho. Venham buscar na minha casa. Ela acabou de colocar isso no WhatsApp. Vê se vocês não passaram por uma situação parecida. E aí, não dá 2 minutos, as pessoas perguntam: quanto custa? Alguém já passou por isso? Manda no chat aí. Alguém já passou por isso? Ou não obviamente por biscoitos de chocolate, né? Pode ser por uma camiseta, horário de jogo, né? Um menino que vai jogar com os colegas numa quadra, diz, o jogo vai ser às 6 da tarde, são R$10 para cada um. Aí o cara pergunta assim, que horas é o jogo? O que isso nos diz? O que isso nos diz do entendimento que as pessoas têm? Será que as pessoas sabem exatamente o que estão informando ou recebendo como informação? E se não entendem isso, se elas não entendem o que recebem como informação, qual é o motivo delas não receberem? Perceberam que nesse exemplo dado anteriormente,
O que acontece é que as pessoas não têm paciência de ler. Elas receberam ali, ó, chegou bolacha. Ó, chegou o horário do jogo. Mas elas não é o suficiente as informações. Por que isso acontece? Por que os interlocutores, que são todas as pessoas que participam do discurso, aqui um conceito importante, tá? Locutor é aquele que fala, interlocutores são todos os participantes da conversa, tá? Então, será que os interlocutores sabem exatamente o que estão informando ou recebem como informação, principalmente recebendo? E qual é o motivo disso? Né? Por que isso está acontecendo? Então, para que a gente compreenda melhor isso, nós vamos falar um pouquinho de algumas obras clássicas da literatura e eu vou comentar também com vocês algumas interpretações de pessoas que leram essas obras. E exatamente a partir daquilo que o escritor que falou o tempo todo e criticou depois de escrever a obra, o que exatamente ele estava tentando demonstrar. Para vocês verem como é importante. Porque, sim, interpretar algumas obras é fundamental para que nós cresçamos enquanto indivíduos. Nós precisamos elaborar essa função social que a literatura tem. Porque qual é a principal função social da literatura? É aprendermos com a visão de mundo que esses escritores têm. E a partir disso, nós vamos para um outro passo, que é escrever o nosso entendimento de mundo. Porque é assim que o conhecimento passa de geração em geração. Com bons livros, com bons escritores, com bons intérpretes. Quem sabe aqui nós não temos pessoas que vão para o Senac fazer o ensino médio, né? Claro, nós temos o ensino médio que é um ensino médio técnico, você pode escolher design, pode escolher jogos. Eu não sei, quais são os outros que nós temos à disposição para matrícula ano que vem? Alguém pode me ajudar? A gente tem hoje 4 unidades do Senac Santa Catarina com ensino médio, né? Tem Criciúma, em Joinville, Blumenau e aqui em Palhoça. E daí, dentre os cursos dessas 4 unidades, tem o técnico em programação de jogos digitais, o técnico em informática para a internet, o técnico em design de interiores e o técnico em administração. Acredito que são esses 4. Então, são 4 cursos diferentes para vocês estudarem e se qualificarem para o mercado de trabalho, mas também são 4 cursos que vocês podem trazer essas habilidades de interpretação, de conseguir elaborar essa função social da literatura, que é ler para aprender, para conhecer, a partir da experiência dos outros. E depois, a outra habilidade importante, que é escrever, para que as pessoas conheçam aquilo que vocês estão conhecendo, né? Claro que a gente pode fazer isso online, por exemplo, com vídeos no YouTube, com vídeos no Instagram. Você não precisa necessariamente elaborar um texto escrito, mas mesmo assim que você vá falar, você precisa organizar aquilo que vai ser escrito, né? E precisa fazer sentido para quem vai ouvir. Então, para que nós entendamos, né, que é essa questão da interpretação de algumas obras, nós vamos interpretar primeiro esse grande clássico da literatura universal, que se chama 1984. Alguém aí já leu esse livro, 1984? Alguém? É colocar sim ou não, para a gente ter uma noção, né, da curiosidade de vocês. Esse livro, ele é um clássico, tá? Escrito pelo George Orwell, que também escreveu A Revolução dos Bichos. E ele é um clássico porque, olha só,
Esse aqui eu tirei de um resumo da obra, que fala assim: era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Nesse resumo do livro, 1984, de George Orwell, uma distopia. Primeira coisa, eu vou ler esse livro e eu vou inventar de ler uma resenha sobre ele, uma crítica dele. E aí vão falar que o livro 1984 é uma distopia. Alguém aqui sabe o que é uma distopia? Vocês têm noção do que é uma distopia? Bom, a distopia... Escreveram alguma coisa? A Mabri colocou o oposto de utopia. Exatamente, é o oposto de utopia. Porque o que é utopia? Utopia é você imaginar um mundo perfeito, né? Um mundo melhor para todos, um mundo feliz. A distopia é um mundo caótico, um mundo onde a vida não tem qualidade, a vida é ruim. Então ele escreve essa distopia lá em 1940 e poucos, se não me engano, 1949. E ele, ou um pouco antes, 39. Bom, já daqui a pouco vai aparecer ali. É uma distopia não tão futurista, e o cara que escreveu essa resenha, ele diz de não tão futurista, por quê? Porque ele escreveu lá em 1940, tá? Final dos anos 30, início dos anos 40, imaginando um futuro em 1984, onde o mundo inteiro, né, viveria regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Onde as pessoas, o povo, vive sob os cuidados do Estado, de um ditador. E para quem viu o Big Brother, né, na TV, na Globo, nós temos aqui o símbolo, né? O Big Brother é o grande vilão desse livro, tá? Que é o cara que vê todo mundo. Ele observa a vida de todo mundo. E esse livro ele traz um controle tão grande, tá, das pessoas. Foi escrito em 1949, no final dos anos 40, que faz com que as pessoas tenham medo desse vilão e fiquem se perguntando, né? O que pode ocorrer em uma sociedade altamente vigiada, onde você é vigiado o tempo todo, é controlado o tempo todo, todas as tuas ações são controladas, você só pode fazer e dizer aquilo que o Big Brother, o regime totalitário, no caso ali era o partido, né, deixa. Você só faz o que o partido permite. Quando você lê isso, e por que eu estou mostrando esse livro? Porque eu vi já pessoas que leram esse livro dizendo que é uma crítica ao capitalismo, que é uma crítica aos governos capitalistas, que é uma crítica ao consumo exagerado, não sei o que, e biriri bororó. E na verdade não é isso. Eles leram a obra, entenderam e interpretaram baseado na vivência deles, na vivência que eles têm de vida, o que é normal e que não está errado, e interpretação de texto. A tua primeira experiência, ela, né, óbvio que existe, e eu vou mostrar para vocês, a intenção do locutor, que é a intenção de quem escreve, e ela deve ser respeitada. Mas quando você lê e você não sabe a intenção do locutor, a sua interpretação ela é baseada na tua experiência de vida. Vocês conseguem entender isso? E o que acontece? Ele está contando a história de personagens que têm a vida vigiada o tempo todo. Onde as pessoas são controladas o tempo todo. Aqui tem alguns personagens do livro
o Winston Smith, a Julia, o grande irmão, o Big Brother, tá? E o O'Brien. Tem outros personagens que aparecem, mas a história, esses são os principais. O Winston Smith, ele é um homem extremamente triste. Ele trabalha no Ministério da Verdade, porque ele mostra um mundo organizado em ministérios. E o que é mais interessante é que o Ministério da Verdade, o objetivo dele é mentir. Assim como o Ministério do Amor, o objetivo é torturar. E esse Smith, né, o Winston, o trabalho dele é organizar, né, as verdades. Ele muda os registros históricos para fazer com que o Big Brother fique como verdadeiro, como absoluto. Mas ele é um homem doente, emocionalmente e fisicamente, como toda a população. Para vocês terem uma ideia, quando começa esse livro, existe uma máquina que todas as casas têm, que é uma máquina que vigia as pessoas. O que elas estão fazendo, o que elas estão imaginando. E tudo é proibido. Só não é proibido o que o Big Brother, o grande irmão, permite. E aí vem algumas questões super interessantes, que aí eu vou me remeter à importância da literatura no sentido de ler várias obras para ter uma interpretação correta. Porque lembra como eu disse que um amigo meu, inclusive, na verdade é um aluno meu, tá? Mas ele hoje é um cara mais adulto, então virou amigo. Mas ele foi meu aluno. Hoje já tem uns 26 anos. E a interpretação dele foi de que esse livro é uma crítica ao capitalismo. Só que aí ele não se dá conta. Isso aqui, ó, é a torre, né? Uma imagem, porque aí fizeram um filme, fizeram quadrinhos, revistas sobre esse livro, né? Onde fala que a guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, o Ministério da Verdade. Ou seja, quando ele fala que ignorância é força, liberdade é escravidão e guerra é paz, vocês conseguem perceber, né, que os grandes líderes mundiais, eles vivem nessa toada de guerra, de inconstância. E o que a verdadeira crítica desse escritor, ela se remete justamente ao excesso de controle, porque George Orwell, ele lutou na Revolução Espanhola. Por exemplo, quem não conhece a história, ele lutou, né, contra o regime, né, que tinha, para que se implantassem, né, a ditadura do proletariado. Ele era um comunista. Então, na verdade, ele andou com essas revoluções, ele critica as revoluções, ele critica esse controle exacerbado de um totalitarismo que tem como objetivo manter a ordem de acordo com o pensamento vigente. Aí ele fala até que o Ministério da Verdade, por exemplo, diz que 2 mais 2 são 5, né? E ai de quem discorde disso, por exemplo. E aqui tem algumas coisas que o George Orwell fala. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E aí eu digo para vocês, a importância da literatura, a importância da história, da leitura, do uso da linguagem de forma correta, é para que nós conheçamos de fato a história da humanidade. Para que nós conheçamos a história do Brasil, a história da América, a história de fato.
E não acreditemos simplesmente naquilo que nos dizem, porque nos dizem. Baseado em que você diz isso? Lembra, eu comecei essa apresentação, eu já citei os teóricos ali, porque quem sou eu para dizer isso? Sou um professor, tenho pós-graduação, tenho experiência. Mas ali eu citei 2 doutores, um doutor em linguística e um doutor em filosofia, que escreveram livros sobre os temas que nós escolhemos como base, né? Para falar para você sobre linguagem, interpretação e a manipulação dessa linguagem. Então, olha só, o que ele está criticando aqui? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Alguém quer tentar me dizer qual é o jogo semântico que ele está tentando nos trazer, esse grande escritor, esse grande pensador da literatura mundial? O que ele quer dizer com isso? Que quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, vai controlar o passado. O que ele quer dizer com isso? Qual a interpretação que tem? Se fosse aqui uma prova, uma avaliação, um trabalhinho, tá? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Qual a intenção do locutor deste período? O que ele quis dizer com isso? Come on, guys. O que ele quis dizer com isso? Quando ele escreve esse livro falando sobre um grande ditador chamado o Grande Irmão, né? O Big Brother, e fala da vida de um homem, um funcionário público, que só segue ordens cegamente, que é totalmente manipulado, né? Que inclusive nesse livro tem momentos reservados ao ódio, né? Ao ódio a um inimigo, onde a TV todo dia passa propagandas contra um determinado vilão, entre aspas, né? Do mundo perfeito que era, segundo o Big Brother, o mundo onde eles viviam. O que ele quer dizer com isso? Ninguém vai responder? Vocês estão aí, né? Eu não caí, deixa eu até ver. Eles estão sim, professor. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu alguma coisa. Tá, o posto de utopia foi a última resposta. Ninguém quer responder o que ele quer dizer com isso? A grande crítica desse locutor aqui, desse escritor, é que quem está no poder, ou seja, quem controla o presente, vai controlar o passado. Portanto, quem está no poder, controla o futuro. Aí ele ressalta a importância da democracia, a importância do respeito dos valores individuais. Porque lembra que, olha só, aqui não existe valor individual. Você é obrigado a pensar desse jeito, ó, 2 mais 2 é 5. Não importa se você está contando nos dedos e deu 4. Você que não tem visão para enxergar que pode aparecer um 5 ali. Então, essa é a crítica que ele está colocando aí. A importância da democracia, a importância dos direitos individuais, né? De você pensar, de você dizer aquilo, mesmo que você esteja errado. Porque você dizer o errado te dá todo o direito de buscar a verdade depois. Né? Também é importante falar antes de pensar antes de falar, né? Outra coisa que ele fala aqui, ele critica um povo que elege corruptos, impostores, ladrões e traidores, não é vítima, é cúmplice. George Orwell. Se ele escreveu isso lá em 1949, 1945 em diante, o que será que é uma novidade a corrupção na história da humanidade? Será que é uma novidade? Os impostores, os ladrões, os traidores que enriquecem às custas
da idolatria que o povo dá para as pessoas, que também não está certo. Vocês estão conseguindo entender como é importante ler clássicos? Como é importante se colocar no lugar de alguém que vivenciou a história? Porque todo escritor, ele pode não contar a sua história, mas ele está contando a história de alguém. E ele está usando a literatura para passar um ensinamento. E a literatura que não te ensina nada de útil, ela não tem valor, infelizmente, né? Por quê? Se é para escrever apenas coisas fúteis, isso é puro entretenimento. E o entretenimento é importante, mas o entretenimento também tem que ser útil. Porque senão que sociedade nós temos, né? Por isso, é muito importante o estudo dos períodos compostos, para que eu consiga entender as relações quando eu monto um período, quando eu monto uma frase, quando eu vou montar um texto para conversar com alguém, eu conhecer a função exata, o sentido das conjunções, das locuções conjuntivas, o sentido dos advérbios, das locuções adverbiais, dentro dos períodos, né? Eu tenho que saber a diferença de uma oração coordenada para uma oração subordinada. Qual é a intenção de um locutor quando ele faz uma oração principal sem um sujeito, que é a oração subordinada é que tem a função de sujeito? Por que ele faz isso? Se ele faz sem querer, ele não sabe o que está dizendo. Ele não tem uma intencionalidade no discurso. Qual é a função social da construção desse período? Qual é o objetivo dele? Tudo que nós vamos dizer tem que ter um objetivo. A não ser que seja xingar o juiz no jogo de futebol, né? Aí não tem objetivo. É pura colocar para fora um sentimento que na verdade não nos leva a muita coisa, mas faz parte dos entretenimentos que nós escolhemos, né? Quando xingamos alguém num jogo online, né? Porque o cara trollou o jogo. Também faz parte. Mas você pode muito bem conversar com a pessoa e argumentar com ela, né? Explicando para ela que você não gostou do que ela fez, da atitude dela, e de preferência não fazer com outros, né? Também é importante isso. Percebendo a diferença de sentido entre as diversas construções sintáticas, nós enriquecemos nossa cultura e nós facilitamos a nossa vida. Por que isso acontece? Porque se eu tiver esse controle dos sentidos, se eu souber exatamente como construir sintaticamente um período, como escrever um texto argumentativo, que isso nós vamos falar bem no final do nosso evento, eu sei me comunicar, eu sei o que eu quero dizer, eu sei organizar as palavras, mas isso não acontece de uma hora para outra. Eu preciso ler, eu preciso gostar de ler. E para gostar de ler, não tem outra forma de gostar de ler senão lendo, aprendendo. Ler para acrescentar algo na tua vida. Às vezes a gente não fica horas jogando um jogo na internet. E quando termina de jogar, está muito cansado, estressado, fatigado. Qual foi a vantagem que teve nisso? Porque eu percebo muito, inclusive do tempo que eu jogava, passava às vezes horas jogando na juventude, que eu ficava 2 horas na frente de um computador, de um PC, jogando online. E o que eu aprendia com aquilo? Se eu saía cansado, saía irritado, porque a internet era ruim, porque o fulano não fez o que eu queria. Tá, esse tempo foi útil?
enriqueceu a minha cultura. Se eu, no outro dia, volto para frente do computador só para jogar, me estressar, brigar e sair cansado da frente do computador, eu já gastei 4 horas para chegar à mesma conclusão e não ter uma mudança de hábito. Esse jogo não está sendo saudável para mim. Já estou jogando faz 6 meses, eu estou com olheira, ganhei peso, estou estressado, minhas notas baixaram, ou a minha qualidade no trabalho diminuiu, porque tem muitos adultos que jogam de madrugada. Se não é jogo, é série. Às vezes, infelizmente, pornografia. O que eu faço do meu tempo útil? Percebam que ler cansa. Tudo cansa. Você vai cansar de qualquer forma. Mas cansar como? Eu vou cansar enriquecendo a minha visão de mundo, enriquecendo a minha cultura, fortalecendo meus argumentos com uma conversa sadia, por exemplo, com alguém que pensa diferente de mim, ou me cansando e me estressando, para no dia seguinte ter uma vida, um dia mais cansativo ainda, porque eu já estou cansado da noite anterior. Pensem nisso, né? Porque às vezes as pessoas falam, ler cansa, mas qualquer atividade que nós formos fazer vai cansar. E se nós pensarmos bem, elas nem nos dão tanto prazer assim. Reflitam sobre isso, né? E se alguém discorda, pode falar aí, mas eu duvido, né? Se a gente pensar direitinho, ficou horas jogando, cansou, estressou, brigou. Que prazer é esse, né? A gente não é masoquista, né? Eu penso que não. Olha só que legal. Quando a gente estuda literatura, nós entramos, de novo, eu vou falar sobre uma interpretação. Aí uma colega minha da faculdade, e eu li esse livro a primeira vez por causa dela, dessa minha colega na faculdade, porque ela era uma menina muito inteligente, né? Tanto é que ela é doutora lá em Porto Alegre, ela é doutora em linguística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela sempre foi muito inteligente. E eu li essa obra, que é o marco inicial do realismo na Europa, que é a Madame Bovary, lá em 1857. E eu li porque essa minha amiga, ela me disse que esse livro toda mulher devia ler. Abre aspas, né? Ela falou o seguinte: esse livro toda mulher devia ler, porque mostra a força da mulher, a independência da mulher, a verdadeira felicidade e a volta por cima de uma mulher. E aí eu pensei, poxa vida, que legal, né? Eu sempre gostei de ler, sempre fui meio nerdzinho, e eu pensei, vou ler esse livro, porque, pô, que legal. Né? E lá, pô, em 1857, um homem escrevendo sobre a força da mulher, a independência da mulher. Uma obra realista, que tem como característica o realismo falar dos defeitos humanos. Porque o romantismo, né, a escola literária anterior, ela já fazia diferente. Ela exaltava um mundo ideal, um mundo perfeito, relações perfeitas. O realismo não faz isso, mostra o lado obscuro do ser humano, né? Então, basicamente, essa história tem 2 personagens, tá? Tem vários, mas esses 2 são os principais. O Charles Bovary e a Emma Bovary, que é a tal da Madame Bovary. Então, a Emma Bovary, ela casa-se com o doutor, o médico Charles, que era anteriormente casado, ela era solteira, e ela estava meio que doente, e ele era um médico que ia visitá-la. E ele se apaixona por ela. E ele começa a deixar a família dele de lado e, por conseguinte, a mulher dele acaba adoecendo, tudo por tristeza. Fica bem implícito isso, mas uma interpretação pertinente é que ela fica doente por tristeza, né?
também. E ela morre. Com essa morte, com esse luto, ele casa com a Emma Bovary. Uma menina, uma mulher bonita, né? Inteligente. Só que o que acontece? A Emma Bovary, ela começa a ter amantes, e ela tem 2 amantes fixos, fora o marido. E ela vive essa vida, né, com os amantes, com o marido. Ela é uma mulher que confusa. Ela pega dinheiro do marido para dar para um dos amantes que era viciado em jogo, por exemplo. O outro meio que usava ela, tinha uma relação bem sexual apenas. E será que, quando a gente analisa essa obra, será que isso é um empoderamento feminino? Porque esse cara também meio que traiu a mulher, que acabou morrendo por ela, com ela, né? E ela trai ele com outros 2 homens na história, na narrativa. E chega um momento em que ela não se aguenta mais. E aí tem um desfecho, ela se suicida. Ela toma um veneno. Aí eu pergunto, se essa é a história, será que essa obra traz de fato o empoderamento feminino? A mulher que se mata? Meninas, é esse empoderamento que vocês desejam? É esse poder, o de se matar, que vocês desejam? Ou é o de ser feliz? Né? Qual é a verdadeira interpretação desse livro? Falem aí para mim. O que se interpreta dessa história? Gente, o que se interpreta dessa história? Qual é a lição que nós temos daí? Come on, guys. Tá tão chata assim a aula. Deixa eu ver se tem... Ó, o oposto de utopia. Ou caiu? Não, isso aqui não é isso. Gente. Oi, professor. Oi. A Eleonora colocou ela meio que o marido dela para ajudar os amantes. E a Mabri colocou que amante só traz problema. Normalmente essas relações extraconjugais só trazem problemas, né? Então, pois é, aí fica aquela questão, né? Porque essa minha amiga na faculdade, que eu acabei dizendo, ela hoje é doutora, ela sempre foi inteligente. Mas por que será que ela teve essa interpretação, né? De que essa seria uma obra importante para a valorização da mulher, né? Eu acho que não, né? Penso eu. Eu penso que nos traz uma lição esse livro. A lição de que as pessoas, tanto ele, que acabou ficando viúvo 2 vezes, e perdeu todo o dinheiro, porque ele perdeu todo o dinheiro dele, porque a Emma deu o dinheiro para um dos amantes, que gastou tudo em jogo, e depois não quis nada com ela, né? Por isso até que ela se matou. Poxa vida, é uma dúvida que nós temos. O que aprender com essa obra? Né? Será que se ela tivesse conhecido um outro homem, teria tido uma vida mais, né, feliz? Porque ela não era feliz com ele, casou por dinheiro, porque ele era um médico. Vocês vão fazer um intervalo agora ou é depois? Oi, professor. Acho que agora, né? São 10 minutinhos de intervalo. Porque eu estava pensando exatamente nisso. Como é que eu tiro aqui? Aqui. Aprendi ontem isso. Então. Quem é que está aqui na aula? A Amável está. O Bruno. Ele,
Senhora Maiara. Aí eu silencio aqui o microfone para o pessoal tomar uma água, um café. Isso, professor, pode silenciar o microfone. Se você quiser fechar sua câmera também, fica à vontade. Tá.
Assim que quiserem retornar, é só dar um toque. Olá, professora, olá, pessoal. Já voltaram todos? Acho que pode dar continuidade, professor. Então tá. Então vamos continuar então. Vamos compartilhar. Então, e aí, olá pessoal, voltamos da nossa pausa para água, para o cafezinho. Então, olha só, voltando, né, para mais a última obra que nós vamos interpretar aqui, que é Machado de Assis, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que o professor resolveu trazer essas obras? Porque penso que contando as histórias que muitas vezes nós temos preguiça de ler, nós achamos que essas histórias são nada a ver, que são ruins, que são cansativas. E na verdade elas não são. E às vezes nós caímos num grande equívoco, que infelizmente nós vemos formadores de opinião incentivando, né? Não lermos os clássicos porque a linguagem é muito rebuscada, porque é difícil. Nós não conseguimos compreender, precisamos de obras com linguagens atuais. Mas o clássico, ele é clássico porque a sua história, o enredo, nunca sai do contexto humano, da sociedade humana. Vocês percebam, né, quando a gente falou de Madame Bovary, quando falamos de George Orwell, as críticas que nós temos ali, no George Orwell, a sociedade enquanto a ação dos poderosos, de quem governa, dos governantes, ela ainda é pertinente, ela ainda existe. Tudo isso que ele criticou na época ainda acontece. Nós temos países com regimes totalitários. A China é um regime totalitário, a Rússia é um regime totalitário, a Venezuela é um regime totalitário. Nós temos outros tantos, Coreia do Norte. Nós temos políticos que acham que são donos dos países, dos estados. Então, um livro escrito lá em 1949 ainda tem voz e som para a sociedade atual. Madame Bovary, quantos crimes e quantos suicídios nós percebemos que acontecem na sociedade, crimes passionais, né? E suicídios por causa de relações obscuras entre as pessoas, vingança, né? E agora nós vamos trazer um brasileiro, um autor brasileiro, Machado de Assis, um dos maiores, né, da literatura brasileira. E Machado de Assis é um dos maiores por vários motivos. Né? Primeiro, vou dar 2 motivos, tá? Ele viveu e escreveu e desenvolveu-se enquanto ser humano durante o período econômico onde a escravidão era base econômica no Brasil. Ele era negro, neto de escravos. Só foi aprender a ler aos 12 anos de idade. Olha que interessante tudo isso.
Primeira lição que nós temos com Machado de Assis é que nós não podemos nos vitimizar pelos problemas que a vida nos impõe, pelas dificuldades que a vida nos impõe. Nós temos que trabalhar e construir o nosso futuro. Primeira lição que nós aprendemos com Machado de Assis a partir da vida pessoal do autor, né? E aí, o que a gente aprende com essa obra aqui, maravilhosa, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ai, professor, que obra chata. Chata nada. Essa obra é incrível. E eu vou dizer para vocês por que é incrível. Ó, ela começa, aqui tá, né? Brás Cubas, ele contando a história dele a partir de vida dele, a partir do enterro dele próprio. Por isso são Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias, depois da morte, ele escreve, ele conta a história dele. Fascinante. Isso é fascinante. E como uma obra do realismo brasileiro, que traz como característica demonstrar para o leitor as imperfeições humanas, essa obra é divina. Ela mostra a história de um homem que desde a infância, né, não tem um bom caráter. Brás Cubas não é um homem de caráter. Ele brinca de cavalinho com o filho dos escravos, né, como se o menino, o filho dos escravos fosse, e escravo, né, fosse um cavalinho. Ele não respeita as pessoas. Ele tem inveja das pessoas. O primeiro grande amor dele era uma prostituta, porque ele não queria grandes responsabilidades. O pai dele, percebendo que ele não tinha futuro, mandou ele estudar na Europa, onde ele fez direito, e segundo o livro, né, quando conta o narrador, ele foi um péssimo estudante, passou de ano, mas não foi um grande estudante. E quando retorna para o Brasil, ele não é um grande homem, ele não consegue nada, ele não casa, ele não tem filhos, ele não tem sucesso. Mas ele tem amantes, ele é invejoso, ele acaba em determinados momentos sendo corrupto. Mas no final, e aí vem a grande mensagem, que eu acho que é o que enriquece essa grande obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Alguém aí já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Alguém leu? O Heitor, a Amabile. Tem a outra menina ali, eu me esqueci o nome. Deixa eu ver. Oi, professora. Tem a Amabile, o Bruno, a Eleonora, a Maiara e a Sara. Isso, Eleonora, a Maiara, a Sara. Alguém aí leu? A Amabile disse que não leu ainda. Ó, é uma boa leitura, tá? Eu vou fazer propaganda, né? Porque não caiam, por favor, nessas falácias das pessoas que dizem que a linguagem é muito difícil. Para isso que a gente tem celular, né? Tu abre o Google ali, tu tem o significado de tudo. Então é fácil de ler. E a história vale a pena. Porque esse personagem, o Brás Cubas, ele tem uma vida medíocre. E ele era um homem rico. Mas tem uma vida medíocre. E quando ele morre, ele percebe que podia ter feito muito diferente. E esse é o quê da questão, né? A reflexão. Será que nós precisamos chegar no leito de morte, ou no caixão, como acontece aqui com o personagem, né? Para refletir sobre a nossa vida? Será que a gente não pode refletir agora? Porque a vida do Brás Cubas foi baseada nas sensações, nos prazeres, no enganar os outros para se dar melhor, para se dar bem. Será que isso nos leva à felicidade? Né? É uma reflexão importante. Olha aqui o que ele escreve. Este último capítulo é todo de negativas.
Não alcancei a celebridade do emplasto. O emplasto foi uma invenção que ele fez lá que era para curar, né? Curar, um remédio. Não fui ministro, que era um grande sonho. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Que, aliás, o Quincas Borba é um personagem interessante, tá? Porque esse personagem aparece aqui como amigo de infância do Brás Cubas, que é um cara que meio que, para ele, é um cara desequilibrado, que tem um livro chamado Quincas Borbas que conta a história desse personagem. Então, ler um e depois ler o outro é interessante, tá? Somadas umas coisas e outras, olha a reflexão dele. Qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente, que saí quite com a vida, e imaginará mal. Ou seja, a pessoa que pensar que ele saiu quites com a vida, que ele teve os prazeres dele, que ele até em determinado ponto foi feliz, está imaginando errado. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, ou seja, na morte, achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele não teve família, não teve filhos, não teve nenhum emprego decente. De que adiantou a riqueza? De que adiantou os prazeres? Olha que reflexão importante, né? Então, além da obra realista que é a Memórias Póstumas de Brás Cubas, trazer todas as imperfeições humanas, ela traz essa reflexão, né? Uma reflexão que deve ser pensada, né? Ele não teve ninguém para ensinar. Ele não ensinou nada para ninguém, nem para um filho. Ele não foi exemplo para ninguém. É uma reflexão importante, traz clareza de sentimentos. Fala? Não? Que faz com que a gente reflita sobre a nossa existência, né? Que tipo de vida a gente vive? Será que nós vamos esperar estarmos deitados sobre um caixão, né? Para refletir sobre a nossa vida? Então, olha só. Como interpretar bem um livro? Como é que eu posso chegar a essa interpretação? Como foi interpretado aqui de Quincas Borba? Porque se fala muito nas características do realismo, né? Da obra de Machado de Assis. Sobre o quão corrupto é o ser humano, sobre o quanto invejoso é, sabe? Como as relações humanas são baseadas nos interesses. Tudo isso está escrito em tudo quanto é livro. Mas quais são os livros que trazem essa reflexão? Que é feita, e isso aqui foi tirado do livro, tá? Como interpretar? Como é que eu consigo interpretar uma obra tentando entender aquilo que o locutor está nos passando? É simples. Olha esse menino aqui. Porque assim, do livro saem palavras, imagens. Então, para interpretar bem, eu preciso ler e viajar nas obras. Viajar, entrar na história. De preferência fazendo anotações, brincando com as palavras, tentando trazer para a nossa realidade o que eu faria se estivesse no lugar do personagem. Com isso, nós crescemos individualmente, crescemos intelectualmente, crescemos moralmente, porque nós nos tornamos pessoas melhores. Olha que legal. Quando eu vejo os erros que os personagens cometem na história e percebo que eu também cometo esses erros,
Será que eu não tenho que mudar isso? É um pensamento, né? É interessante isso. Olha que legal essa imagem, né? Qual a importância da literatura? Então aqui nós estamos entrando no nosso segundo momento. Primeiro era falar um pouquinho da manipulação da linguagem, da interpretação. E agora falando sobre a importância da literatura. Olha a criança ali soltando uma pipa num gramado que está dentro de um livro. Que importância tem a literatura? Vamos ver o que vocês acham. O que tem de importante para vocês na literatura? Qual é a importância? Eleonora, Amabile, Bruno, Sara. Eu me esqueci dos outros. É que não aparece aqui, tá? Eu não anotei. O que vocês acham? Qual é a importância da literatura? Ok? Hã? Qual é a importância da literatura? Hello? No? Então eu vou dizer para vocês qual é a importância da literatura. Alguém escreveu. Ó, professor, a Amabile colocou expande a imaginação e o vocabulário. Expande a imaginação e o vocabulário. Excelente. Desculpa, professora, ela complementou, além de praticar criatividade. Criatividade. E tem uma outra função. Lembra que eu botei lá nos slides atrás que nós precisamos entender a função social da literatura? Porque nós comentamos, nunca se falou tanto na importância da função social dos objetos, né? Nunca se falou tanto no quanto nós precisamos trabalhar para melhorar o nosso mundo, né? O respeito, a tolerância, os valores. E a literatura faz isso. Que história essa imagem nos conta? Que livro é esse? O Pinóquio. Quando você conta para uma criança, você pega, eu tenho um filho de 11 meses, né? Tem uma de 17, uma de 16. E eu pego um livrinho com a história do Pinóquio. E eu conto para ele a história do Pinóquio. Qual é a história do Pinóquio? Um menino feito de madeira que tem um sonho. O sonho dele é ele virar um menino de verdade. Mas ele tem um grande vício, um grande defeito, que é mentir. E no desenvolvimento dessa história, todas as mentiras que ele conta têm um reflexo negativo. Toda a ação negativa dele vai transbordar numa causa ruim para ele, que dificulta essa transformação dele de menino de madeira para um menino de verdade. E quando você conta isso para uma criança, você não precisa dizer que mentir é feio. Você não precisa dizer, fulano, não mente que é feio. Não faz mais isso. Você conta a história do Pinóquio. Você leva a magia de um boneco de madeira que ele vai ascendendo, crescendo como indivíduo, como pessoa, se melhorando como pessoa para virar uma criança de verdade. Você brinca com a imaginação da criança e informa para ela que mentir não é certo. E que se você não mentir, você vai ser uma pessoa melhor. Alguns vão questionar. Professor, mas tem um monte de gente que mente e tá com a vida ganha. Será que tá? Vou dar um exemplo bem curto e grosso. Um político corrupto que desvia dinheiro, mentindo, enganando,
Ele não pode mexer com aquele dinheiro. Se ele mexer, ele movimentar aquele dinheiro, a polícia consegue descobrir essa movimentação, ele é preso. Então esse dinheiro tem que ficar parado um tempo, depois começa a ser lavado, e biriri, bororó, considerando que esses homens têm tudo mais de 50 anos, alguns não têm uma saúde boa, roubou, morreu e não gastou. Oh, que vantagem ele teve nisso? Né? Eu não consigo ver vantagem nisso. Uma vida de miséria, será que ele consegue dormir quando põe a cabeça no travesseiro? Eu prefiro ter a minha vida. Não sou rico, mas sou feliz. Sou honesto. Trabalho, tento fazer o correto, passar bons ensinamentos para os estudantes, conversar, ensinar os valores da literatura, da linguagem. E a literatura faz isso para nós. Né? Já pararam para pensar nisso? Olha essa história. A cigarra e a formiga. O que eu aprendo quando eu vejo a história da cigarra e da formiga? Lembrando, nós estamos falando da importância da literatura. O que eu aprendo com a história da cigarra e da formiga? Alguém quer dizer? Qual é o ensinamento que tem aí? Então, cigarra e a formiga conta a história. Ó, alguém escreveu. Já sei barulhinho, faz pup. Deixa eu ver. Escreveu? A gente tem que trabalhar para passar o inverno confortável. Boa! Também. Mas não é só isso. Né? A questão da história da cigarra e da formiga nos traz essa visão, de fato, do trabalho, para que no inverno, o que significa o inverno? Quando você conta essa história para uma criança, essa fábula, você está, além de mexendo com o imaginário, além de contando uma história gostosa, você está ensinando para ela o valor do trabalho, a importância da prevenção, de prevenir, a importância de não levar uma vida fútil, apenas aproveitando os prazeres da vida, porque vai chegar um momento que, quando eu falo do inverno, são os momentos de dificuldade que todas as pessoas passam. Quando nós chegamos na vida, imagina, eu percebo nos alunos, né? No 6º ano já é assim, do 6º ao 3º, os alunos têm problemas diversos. Já tem conflitos, já tem, se perguntam um monte de coisas, já tem dificuldades. Imagina quando chegar o momento de pagar a conta. O momento de conviver com os filhos, de conviver com o patrão, conviver com empregados, conviver com colegas. Imagine quando chegar nesse momento. Como vão agir esses adolescentes? Como? Porque esse é o inverno da vida. Então, se eu não ajo trabalhando, construindo não só o meu alimento, como mostra aqui, né? Aqui mostra o alimento. Aqui está o alimento. Aqui está a fogueira, que é o conforto, né? Que está quentinho. A casa. Eu não tenho só a casa, eu tenho também a construção daquele ser humano que eu sou. Que tem paciência, que respeita o próximo, que não vive às custas dos outros, que é útil à sociedade. O que é ser útil à sociedade?
É produzir, né? Produzir alguma coisa. Ajudar. Essa lição é importante. Você não precisa dizer para nenhuma criança, quando passa, porque isso é de muita maldade, mesquinhez, quando passa na rua e diz, ó, aquele mendigo ali, ele não trabalha, por isso que ele vive assim. Não. Você conta uma história de uma cigarra e de uma formiga. Até porque você não conhece a história daquele cidadão que está daquele jeito. Você não conhece a história dele. Mas você pode ensinar uma criança a importância do trabalho, a importância da honestidade, a importância de guardar, de não esbanjar. Essa história tem muito ensinamento por trás. Inclusive tem uma releitura, eu escrevi uma releitura num livro de fábulas que eu tenho. Eu sei que isso aqui não é lugar para merchandise, mas eu tenho um livro de fábulas que está para vender na Hotmart, um e-book, que tem uma releitura da história A Fábula e a Formiga, que nos conta o seguinte, nos conta que a formiga convida a cigarra para entrar na sua casa. E ela ensina para a cigarra a importância do trabalho, a cigarra começa a ajudar, a limpar a casa, a levar madeira para a rua, não sei o que, a trabalhar. E depois disso, ela, no ano seguinte, ela percebe, né? E ela sozinha chega à conclusão de que ela não pode ser um estorvo na casa dos outros, e sim ser alguém que ajuda, né? Então, ela passa um ano inteiro cantando, se divertindo, mas trabalhando também. Ou seja, dá para fazer as duas coisas e ter uma vida saudável. E não ir lá pedir, mendigar para as pessoas, né? Essa é uma releitura. Eu escrevi uma fábula contando sobre isso, é bem interessante. Então, você conta histórias para as crianças e esse é a importância da literatura. Esse é o valor, é um das grandes funções sociais que a literatura tem. Ensinar os jovens a como agir nos momentos de dificuldade. Ou como não devemos agir, né? Porque senão tudo aquilo que é semeado um dia vai ser colhido, né? Vai ser colhido, desculpa. E aqui tem uma outra obra que nos ensina bastante. Pessoal, sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer um comentário, façam, tá? Eu não vejo o chat aqui, mas façam um comentário. Abram o microfone, se for o caso, tá? Isso aqui não é para ser um monólogo, mas sintam-se à vontade. Então, aqui uma outra história. Esse aqui é o mito da caverna de Platão. Aí, olha só, peguei agora, fomos para mais de 2000 anos antes, atrás, né? 400 anos antes de Cristo. 300 e pouco antes de Cristo. E onde Platão, né, conta uma história para nós, né? O mito da caverna. Platão, ele está no livro A República, dos Diálogos, né? Livros de diálogos escritos por Platão. E aí conta a seguinte história. Vários prisioneiros, tá vendo eles aqui, acorrentados, né? No pescoço e nos tornozelos. E eles estão acorrentados e volta e meia aqui tem uma fogueira, tem um fogo. E eles só conseguem ver o mundo aqui de fora através de imagens feitas com fantoches, onde eles têm uma visão muito imperfeita da vida, mas que eles acham que essa é a vida. Eles pensam que eles estão que do outro lado tem um exército, que tem animais ferozes, que é um mundo difícil, é um mundo horrível e horripilante, né? E esse mito da caverna de Platão, olha o que é um clássico. Prestem atenção, anotem isso. Qual é a diferença de clássico para um livro que não vai ser um clássico? O clássico, A República é um exemplo. Um livro escrito há mais de 2000 anos e que ainda hoje retrata a nossa sociedade. Porque isso aqui é uma figura de linguagem, né? O cara é prisioneiro, manipulado por pessoas que mostram para ele uma realidade
E eles acreditam nessa realidade. Tanto é que no mito, dos prisioneiros se desvencilha, né, das correntes, e ele vem até aqui, ó, e ele vai para fora da caverna, ele sai, e ele percebe que tudo aquilo que eles veem são fantoches e são mentiras. E ele volta para a caverna para falar para os seus colegas que eles precisam sair de lá porque aquilo não tem um exército lá, não tem feras, não tem por que eles temer. Eles não precisam ter medo. Mas eles não acreditam. Eles estão tão fissurados nessas imagens, tão aficionados, iludidos com uma mentira contada por quem os controla, que eles não acreditam no amigo. Aí vem o seguinte, vamos fazer uma comparação com a vida atual. Ó, um livro, O Mito da Caverna, de Platão, no livro de Diálogos da República, escrito há mais de 2000 anos. Tá? O que acontece aqui? Ó, tá aqui o mito. Olha a nossa sociedade. Olhem a nossa sociedade. Nós estamos acorrentados a aparelhos tecnológicos, a telas de televisão, a jogos, vivendo uma vida que não é a nossa, perdendo a oportunidade de ler livros maravilhosos, de conviver com pessoas olho no olho, conversar, trocar ideias, criar um clube do livro para que vocês conversem. Escolha um livro. Alguém aí dá um exemplo de livro. Né? Eu estou curioso sobre um livro. Vamos ler, vamos conversar. O que a gente aprende com esse livro? Alguém aí tem uma ideia de livro? Põe aí, por favor. Porque isso é a nossa sociedade hoje. Que nada mais é do que o mito da caverna. Como pode um livro escrito há mais de 2000 anos retratar exatamente como nós estamos? Nós somos verdadeiros zumbis, né? Ligados no mundo tecnológico, onde não nos aperfeiçoamos. Nós podemos trabalhar como bem, o Senac vai nos dar cursos maravilhosos. Como eu trabalhar com informática, ajudando, como criar aplicativos, como criar jogos, como trabalhar com designs, como trabalhar na área da administração e ser útil dentro do trabalho, nas relações humanas, ser útil ofertando valores juntamente com produtos. Olha como é importante essa reflexão, que nós só conseguimos essas reflexões lendo, nos tornando pessoas melhores dia após dia. Né? E aqui vem, alguém quer falar alguma coisa antes de eu ir para o último tema, que é a redação? Alguém quer dar uma dica de livro que gostaria de ler e conversar sobre? Vai que alguém vai ser meu aluno no ano que vem. Não? Então, olha só. Anotem aí o nosso último tema, a redação. Quando a gente fala de redação, a gente pensa no Enem, né? Basicamente. Mas existem tipos textuais que abrem um leque enorme de gêneros textuais. Ok? E esses gêneros textuais, esses tipos textuais, na verdade, que nós vamos trabalhar, vão ser os tipos narrativos e dissertativos. O que é um texto narrativo? Se a gente olha essa imagem, a gente já entende, né, o que é um texto narrativo. O texto narrativo, ele é o texto que conta uma história. Alguém contando uma história. E se ele conta uma história, a história precisa de personagens. Se ele conta uma história,
A história precisa de um tempo onde acontece a história, a narração, o enredo. Precisamos de um espaço, que é o local. E tudo isso são características importantes para que eu tenha um texto narrativo. Tem que ter personagem, tempo, espaço. Alguém aqui já escreveu um conto, uma fábula, um romance, uma anedota? Não? Se alguém tiver interesse, né, quando estiver estudando no Senac, é só pedir que a gente ajuda, tá? A escrever as técnicas e tudo mais. Isso vai ser trabalhado nas aulas de português, redação e literatura. Então, qual é a estrutura de um narrativo? Primeiro, se eu vou contar uma história, eu preciso apresentar o personagem. Preciso contar a história, a situação vivenciada pelo personagem principal, os seus gostos, os seus defeitos, a sua vida, como ele vive, quais são os seus amores, qual é a sua rotina. Eu faço essa apresentação. Então, se eu crio algumas palavras, alguns parágrafos apresentando um personagem, a sua vida, onde ele vive, com quem ele vive, como ele vive, eu estou iniciando um texto narrativo. Depois, eu vou criar um problema para esse personagem. Normalmente, esse problema, quando se trata de contos ou uma fábula, vai ser uma situação antagônica ou um antagonista, né? Que é o vilão, o contraditório, aquele que vem de encontro à tranquilidade do personagem principal. E isso são técnicas básicas para escrever um texto narrativo. Então eu vou apresentar o personagem, criar um problema. Esse problema vai chegar a um ponto que vai ter um grande clímax. Né? O que é um grande clímax? Vamos para a história da Madame Bovary, por exemplo. O grande clímax é quando ela percebe, né, que que o grande amante só queria o dinheiro dela, um dos amantes, que o outro estava só interessado no físico e que ela não gostava do marido e que a vida dela não fazia sentido, né? E aí vai para um desfecho. O clímax leva finalmente ao fim, ao final da história. No caso do Madame Bovary, onde aparece o marido, né, pensando, mas será que não tem solução? Que veneno ela tomou? Arsênico. E o médico diz que não tem jeito. E aí ele se vê viúvo de novo, sozinho de novo e falido dessa vez. Então, um final não muito feliz, né? Característica de uma obra realista, né? Maravilhoso. Então eu apresento um personagem, a situação dele, a rotina dele, eu crio um problema. Esse problema vai desencadear num clímax que né? Se for um conto de aventura, vai ser uma batalha e um final. Pode ser feliz, pode ser triste, pode ser meia boca, mas o final, o desfecho. Conseguiram compreender a estrutura de um texto narrativo? E por que é importante eu conhecer a estrutura de um texto narrativo? Quem é que disse que você não pode contar uma boa história? Que não pode escrever uma boa história? Que não pode escrever uma história que ensine algo para alguém? Quem disse isso? Duvido que não. Que vocês não possam. Que vocês não tenham esse talento dentro de vocês. Claro que tem pessoas que não têm mesmo, né? Que não gostam de escrever e tudo. Mas vá que alguém goste, que alguém tenha essa vontade. Então, o primeiro passo, dominar a linguagem, saber interpretar, ler bons livros, aprender muitas histórias e depois escrever boas histórias, boas interpretações. E aí tem o texto dissertativo, que é
A menina dos olhos de quem está no ensino médio, né? Dissertativo, redação. O que eu preciso fazer para uma redação? Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou escrever? Então, o texto dissertativo, ele nada mais do que pode ser uma redação, pode ser um artigo, pode ser uma argumentação sobre alguma coisa, uma opinião. O texto dissertativo tem vários gêneros literários, tá? Pode ser textos jornalísticos, escolares, tem diversos, científicos, mas o texto dissertativo ele vai ter uma estrutura. E essa estrutura ela vai ser sempre uma introdução. Essa introdução eu vou contar um pouco sobre o tema. Digamos que eu vou escrever sobre aborto. Um tema que as pessoas não cansam de discutir, aborto. Vou escrever brevemente sobre o tema, né? Escrever o que acontece, as discussões, brevemente. De preferência, se eu tenho um texto de apoio, fazer um resuminho de tudo que foi informado para botar na introdução. Depois eu vou precisar do desenvolvimento. No desenvolvimento é onde eu vou ter os argumentos, né, para escrever. E eu vou ter uma conclusão. Esses argumentos vão aparecer no desenvolvimento. E esses argumentos eles vão ser tirados, em geral, do texto de apoio. Vou esperar aqui o sinal terminar aqui, tem um sinal. Então, o texto dissertativo ele vai ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E o desenvolvimento é onde eu apresento os argumentos, tá? E de onde eu tiro esses argumentos? Normalmente, se eu vou fazer uma redação no vestibular, eu tenho um texto de apoio. E esse texto de apoio, ele me dá todas as ferramentas que eu preciso para escrever um bom texto. Porque eu vou fazer na introdução um pequeno resumo do tema, eu vou no desenvolvimento, isso um parágrafo, onde eu posso dividir em 2 parágrafos. E se eu tenho um texto de apoio, eu cito, parafraseando, escrevendo com as minhas palavras, sem tirar nada do texto de apoio, as ideias de um pensador, de um professor, segundo fulano de tal, isso, aquilo, aquele outro. No outro parágrafo, a partir do pensamento do Cicrano, para depois, no texto, na conclusão, eu apresentar, no caso da redação do Enem, uma intervenção, de preferência uma intervenção estatal, onde vamos resolver o problema, né? Ou uma intervenção privada, onde vamos achar uma solução para esse problema. Então, para eu conseguir ter argumentos, eu tenho que ler o texto do apoio, criar uma boa redação. Então, qual é a diferença? O texto dissertativo, ele é um texto onde eu vou argumentar. Eu posso dar a minha opinião, se for um texto dissertativo opinativo, ou eu posso simplesmente, se for uma redação do Enem, criar uma introdução, argumentos com citações, e depois criar uma solução para o problema, dar uma solução para o problema na conclusão. Ou eu posso ter um texto narrativo, onde eu conto histórias. Tá? Então, eu queria abrir um pouquinho, né, para algumas perguntas. Se alguém tem perguntas, se não tem perguntas, porque e ver como eu posso ajudá-los a responder. O que vocês mais gostaram? O que vocês menos gostaram? Ficaram com alguma dúvida? O que eu posso ajudar vocês? Hein, gente?
Oi, pessoal, vocês conseguem abrir seu microfone, tá? Fiquem bem à vontade. E aí? Oi? Ninguém quer perguntar nada? Não? Bom, então, o que nós tínhamos para falar sobre o tema, né, que foi escolhido, que seria a manipulação da linguagem, a importância do conhecimento, a importância da interpretação textual, a função social da literatura e como escrever, basicamente, né, falar um pouquinho das técnicas de redação, principalmente do texto narrativo, que é uma oportunidade de escrevermos histórias, assim como do texto dissertativo, que é a técnica usada para fazer redação de vestibular, de Enem, assim como para escrever artigos, né, científicos, jornalísticos e assim por diante. Se ninguém tem dúvida, né, o que a gente faz agora? Michele, o que a gente faz com esse povo que não quer perguntar? Acho que a gente já pode encerrar, então, né, professor? Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu só compartilhar aqui. Eu acho que eu ainda não tinha aberto a câmera para vocês, eu sempre falava com vocês e não tinha mostrado ainda meu rosto. Mas a gente só queria agradecer mesmo a participação de vocês, né, nessas 6 aulas. Foram bem bacanas essas aulas, foi um evento bem intenso, né? Acho que deu para rever vários conteúdos aí de todas as disciplinas, né, que vocês tiveram. E a gente espera vocês para uma visita no Senac. Se vocês, mesmo que vocês não façam o ensino médio no Senac, vocês podem ir visitar. A gente já falou isso para vocês. Podem conhecer a escola, podem ir lá conversar com o pessoal, conversar com os professores, né? Fique bem à vontade. E a gente espera que vocês participem cada vez mais aí dos nossos eventos. No ano que vem a gente vai fazer outros também, né? Então, é isso, pessoal. Agradecer a presença de vocês, a participação de vocês em todas as aulas. Agradecer ao professor também. Professor, foi ótima a sua aula. É sempre bom a gente rever aí, né, o que a gente estudou, a gente que já passou dessa idade faz tempo, né, professor? Mas é sempre bom rever esses conteúdos, acho que são sempre atuais, né? Então, obrigada, pessoal. Acho que seria isso mesmo. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Tchau, Bruno. Tchau. Foi um prazer. Até.